Física e Química. Matemática é em outra sala, tá? Eu vi que o professor Elias entrou. Acho que Elias é de Matemática. Não me recordo. Eu tinha ido para Matemática. Elias é Matemática, né? Então, só lembrando, Matemática está em outra sala, tá, pessoal? Hoje a gente vai falar só de Ciências da Natureza, tá bom? Thais Breus, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Opa, fechei meu microfone, olha que loucura. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje, a nossa TPC. Relembrando alguns dos nossos combinados, né, durante a reunião, por favor, mantenham os microfones de vocês desligados, para que a gente não tenha conflito de informações ao longo da nossa formação. Qualquer coisa, vocês podem fazer interação ou colocar a dúvida de vocês no chat. Peço a gentileza de não clicar em gravar ou compartilhar a tela para não derrubar a nossa apresentação. E que tenham paciência com a tecnologia, que pode ser que às vezes trave, né? Então, como a gente já estava habituado a fazer todo mundo junto, hoje está numa dinâmica diferente. Então, se alguém precisar mudar de sala, né? A gente vai aí dar o apoio através do chat, liberando o link da sala da matemática para vocês se reorganizarem. E ao término da nossa reunião, nós teremos o formulário de avaliação para que a gente possa sempre estar adequando as nossas formações a partir das indicações e das necessidades de vocês, professores, ok? Então, a nossa formação hoje, ela tem como objetivo, né, como tema principal, metodologias diversificadas. E aqui a gente vai, através do conhecimento do currículo paulista, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, principalmente porque agora a gente está nesse momento de discussão, né, de construção do currículo, dos itinerários, né, e conhecendo essa dinâmica da primeira série, a gente vai partir deste documento para, então, pensar em metodologias e estratégias diversificadas. A gente vai entender como que esse movimento vem acontecendo dentro do próprio currículo, tá? Então, a gente sabe, né? A gente entende, e tem lá na teoria, né? E os autores, eles colocam que as metodologias diversificadas, elas surgem como uma alternativa para facilitar a construção do conhecimento. Então, é aquele momento em que a gente consegue, nós professores, a gente consegue pegar aquele conteúdo complexo e transformá-lo em algo mais acessível, né, para trazer, chamar o aluno para esse momento de aprendizado. Então, a gente consegue oferecer a esses alunos uma gama maior de oportunidades e de caminhos para que esses conteúdos, esse conhecimento, ele seja assimilado. Então, quando a gente trabalha com metodologias diversificadas, a gente deixa o assunto muito mais atraente e possibilita ainda a gente trazer esse conhecimento para a realidade de cada um desses alunos, né? Para que esse conteúdo, esse aprendizado, ele seja transformado, né, a partir das vivências que esses estudantes vão tendo ao longo desse processo de aprendizagem, tá? Então, para o ensino de ciências, é importante que a gente adapte esse conteúdo, né, valorizando sempre o desenvolvimento do raciocínio e priorizando o aprendizado ativo. Então, o que seria esse aprendizado ativo? É o que a gente sempre vem falando desde o ano passado, desde quando começamos aí a discussão sobre BNCC e esses novos documentos norteadores, até a construção do nosso currículo, que é colocar o aluno como centro desse processo de aprendizado. O aluno ser o nosso protagonista, né? E para isso, a gente tem o quê? A gente tem o envolvimento desses estudantes em atividades de descoberta, sendo o professor, então,
um orientador para esse processo de aprendizagem, onde o aluno vai buscar os conhecimentos a partir das ações que são desenvolvidas, e não apenas pela linguagem ou escrita falada. Então, o que seria isso? A gente está estimulando o estudante, instigando o estudante em determinados temas, que a partir daquelas questões norteadoras ou aquelas cutucadas, né, que a gente oferece, ele vai em busca de algo e durante essa busca ele está aprendendo, tá? E pensando então nesse aluno protagonista, nesse professor orientador, nessa nova, entre aspas, né, forma de ensinar, porque isso não é tão novo assim, se a gente for buscar realmente a teoria, os pensadores e os pedagogos de tempos atrás, eles já traziam essas metodologias, né? Então isso está inserido mais explicitamente nos nossos documentos norteadores, isso é mais fácil agora de perceber, né, esse movimento, a partir do quê, por exemplo? A partir das competências gerais da BNCC. Então, nós temos aí 10 competências gerais, né, que devem ser trabalhadas ao longo desse tempo em que o estudante fica, né, dentro do espaço escolar, desse tempo de aprendizado da educação básica. E aqui, na nossa formação de hoje, a gente vai dar foco, né, e fazendo essa relação entre a competência 6, que é o trabalho, o projeto de vida, e a competência 5, que trata sobre a cultura digital. Então, a gente vai ver como é possível a gente inserir essas competências no desenvolvimento, né, de propostas com modalidades diversificadas, com metodologias diversificadas, tá? Mas lembrando que conhecimento, pensamento crítico, científico, criativo, repertório cultural, comunicação, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania, eles também, essas competências também estão inseridas dentro desse processo. Mas o nosso foco aqui de discussão vai ser mais pontual, voltado para a questão da cultura digital e projeto de vida, tá? Mas vocês vão perceber que ao longo dessas reflexões, todas essas outras competências, elas estão abarcadas nas propostas trazidas, tá? Então, quando a gente pensa no nosso documento norteador, né, o nosso documento orientador, que é o currículo, e é importante que a gente, vou sempre repetir isso para vocês, talvez, né, fica um pouco cansativo, mas é sempre bom lembrar, que o currículo, tanto do fundamental quanto do ensino médio, ele tem que ser o nosso livro de cabeceira. Então, para a gente entender essa nova proposta, a gente tem que conhecer esse material, né? E quais são os fundamentos que esse currículo traz? Então, ele fala sobre a educação integral, que é desenvolver o aluno na sua totalidade, né, para que ele tenha uma atuação naquela comunidade, naquela sociedade onde ele está inserido. Então, que ele crie essas inter-relações, é importante a gente promover isso, tá? Então, para que a gente consiga desenvolver a educação integral, é importante que a gente tenha em nós, professores, que somos os orientadores, os tutores desses estudantes, também algumas competências e habilidades desenvolvidos, tá? Então, ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem, é importante lembrarmos dos desenvolvimentos de competências, tá? O nosso currículo, né, não só o de ciências da natureza, mas como um todo, em todos os outros componentes, ele prioriza, né, ele enfatiza a importância do desenvolvimento da alfabetização, do letramento e multiletramento. E aqui em Ciências da Natureza a gente vai direcionar esse processo de alfabetização e letramento para o científico. Então, o conhecimento científico, como que isso, né, agrega no desenvolvimento do estudante como um indivíduo, como um cidadão atuante, né? E como esse processo ele pode acontecer ao longo da educação básica. Então, a gente vai ver que o conhecimento do currículo na íntegra, desde os anos iniciais até os anos finais e o ensino médio, ele é importante porque ele tem uma relação, ele está ali todo conectado, e é isso que a gente vai ir retomando ao longo da nossa formação de hoje. É importante também, né, que o currículo traz como fundamento
a pesquisa como prática pedagógica. Então, não sei se vocês lembram, né, mas nós já conversamos sobre isso, foi, acredito que uma das nossas primeiras ATPCs, né, os nossos primeiros encontros, em que a gente fala sobre a importância da prática reflexiva por meio do professor, a partir do professor, né, então você, professor, identificando como a sua prática, se ela foi exitosa ou não, né, e como isso pode ser melhorado ao longo do processo, ou então aprimorado, né? E também como o aluno, essa autoavaliação do aluno, né? Então é importante que a gente sempre pense se essa prática ela foi adequada, se ela está realmente atendendo a necessidade do nosso grupo de estudante, tá? E quando a gente fala da necessidade, a gente também traz a questão da educação especial. E a educação especial ela não é voltada apenas para aqueles alunos com deficiência, né, cognitiva ou motora ou qualquer coisa, mas para aquele aluno, a educação especial é voltada também para aquele aluno que tem uma defasagem de aprendizagem, uma dificuldade de aprendizagem, né, que não tá relacionada apenas a uma questão corporal, né, de formação, enfim, mas que ela está dentro do processo cognitivo também, tá? Então é importante a gente lembrar isso, quando a gente fala de flexibilização curricular e adaptação curricular, não é só para aqueles alunos que fazem parte especificamente desse grupo da educação especial, mas é também para aqueles que têm a dificuldade de aprendizagem, tá? É a questão do cognitivo. Então, lembrando sempre que a gente não pode, né, separar teoria e prática. Então, o ensino de ciências ele é voltado para essa prioridade, né, para que a gente, na prática, aprenda a teoria, e normalmente a gente faz o processo inverso, a gente trabalha a teoria para depois vir à prática. Então, é importante sempre estar mesclando essas modalidades. Lembrando também do item de sustentabilidade. Então, quando a gente retoma as competências da BNCC, lá tem uma delas a questão da atuação na sociedade, a responsabilidade social, a valorização da cultura. Isso tudo está dentro da sustentabilidade, seja ela cultural, social, ambiental, tudo isso relacionado ao projeto de vida do aluno e ainda com um up a mais aí, com um recurso que seriam as tecnologias digitais. Então, inserir esses nossos estudantes dentro desse universo que estamos todos inseridos atualmente, né? Que é o digital. Então, como se comportar nesse mundo digital, como usar desses recursos para uma melhor aprendizagem, né? Então, tudo isso tem dentro do currículo, é importante a gente ler, a gente entender como esses fundamentos funcionam para a gente se apropriar e desenvolver ao longo das nossas práticas, tá? Então, quando a gente pensa em compromisso com a educação integral, a gente está pensando no desenvolvimento do estudante na dimensão intelectual, física, socioemocional e cultural, né? E tudo isso abarcado pelo desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, para que ele possa atuar na sociedade onde ele está inserido. Essas competências e essas habilidades, elas não estão restritas apenas ao campo, né, a dimensão do componente curricular, mas ela abarca também as competências socioemocionais. Então, não tem como eu ensinar ciências se o meu estudante ele não tiver um pensamento crítico, se ele não tiver o desenvolvimento da empatia, se ele não souber se relacionar com outros, né? Então, para ele entender o ambiente, para ele ler o espaço em que ele está inserido, ele tem que ter as competências socioemocionais desenvolvidas ali para ele se sensibilizar e buscar questionamentos, fazer levantamento de hipóteses e buscar respostas para aquilo que ele busca melhorar na sociedade onde ele está, certo? Então, as competências cognitivas e socioemocionais, elas são indissociáveis, né? Então, a mobilização de ambas ocorre simultaneamente e deve ser intencionalmente explorada. Então, quando a gente estuda o currículo, a gente vai perceber, e aqui eu deixo uma dica para vocês, professores, que não são do integral, então não conhecem o material, né, que tem disponível ali, mas as escolas de tempo integral, elas têm o caderno de práticas experimentais, que é uma
uma modalidade, né, específica do ensino integral, mas que está aberto para todos nós, tanto integral quanto regular. E ali ele apresenta, ao longo das situações de aprendizagem, ele apresenta quais são as competências socioemocionais que estão intencionalmente sendo desenvolvidas ou exploradas ao longo daquela situação de aprendizagem. Então, se vocês, né, tiverem curiosidade, recomendo dar uma olhadinha nesse material, está disponível lá no site do currículo, e conhecer um pouquinho mais, né? Às vezes a gente tem dúvida em como aquela atividade que a gente propõe, qual tipo de competência socioemocional ela está desenvolvendo. A cognitiva, eu sei, já tenho esse conhecimento prático da coisa, mas e o socioemocional, que às vezes é uma coisa muito nova, né? Porque a gente tem uma relação aí, né, de competências a serem desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, são 5 macrocompetências para 17 que serão desenvolvidas, e no total das 17 que serão desenvolvidas ao longo desses anos série. Então, às vezes, eu não sei como desenvolver tudo isso. Então, dá uma olhadinha lá no caderninho de práticas experimentais, veja como elas estão, né, dispostas ali para você pensar na sua prática como isso é possível. Tá descrito, tá explícito aos estudantes e, enfim, dentro do seu material, tá? Extremamente importante. Então, quando a gente pensa, né, em metodologias diversificadas, a gente pensa obrigatoriamente, né, concomitantemente, ali, intencionalmente, no desenvolvimento da educação integral. Então, eu penso no desenvolvimento do meu estudante em toda a sua complexidade, né, na sua dimensão cognitiva, física e afetiva. Eu tenho uma visão plural, singular e integral desse estudante. E penso também nas ações e nos pensamentos, né, desses estudantes, obviamente, né, nos âmbitos pessoal e profissional. Então, vou direcionando, vou conduzindo aquele aprendizado para o desenvolvimento dessas ações e desses pensamentos críticos, reflexivos, né? Vou estimulando isso no meu estudante. Penso também, né, priorizo também o acolhimento desses estudantes dentro das suas singularidades e diversidades, né? Então, a gente tem que perceber que quando a gente fala de competência socioemocional e quando a gente pensa no compromisso da educação integral, a gente está pensando também nas inter-relações. E quando eu falo de singularidade e diversidade, eu estou fazendo o quê? Eu estou desenvolvendo o combate e a atenção em relação à discriminação e ao preconceito, né? Então, o que seria isso? Respeito a essas diferenças. Então, quando a gente fala, né, que a premissa do currículo é alfabetização, letramento e multiletramento, eu estou afirmando, eu estou trabalhando com essa relação do respeito às diferenças sociais, pessoais, históricas e linguísticas e cultural, quando eu penso em multiletramento, porque ele é capaz de fazer essa leitura do todo e fazer essa contextualização, né, dessas informações que estão inseridas ali. A necessidade da escola ser um espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia. Então, a gente tem que ter essa consciência que a escola ela é um fragmento da sociedade. Então, todas aquelas questões sociais, elas estão, sim, inseridas no nosso âmbito, mas que isso tem que ser administrado de uma forma que a gente consiga o quê? Priorizar a democracia, o respeito, a cultura, né? O respeito às diferenças, e tudo isso só é possível quando você mobiliza essas competências socioemocionais atreladas, obviamente, ao conhecimento técnico, né? Teórico, científico ali envolvido, que é também o nosso objetivo de formação, tá? Então, quando a gente pensa em desenvolver essas competências, a gente está falando sobre o quê? Sobre os 4 pilares da educação. O aprender a conhecer, o aprender a ser, a conviver e a fazer. Então, se eu tenho essas premissas ali implícitas nas minhas aulas, no meu dia a dia, no meu cotidiano, desenvolvo, né, um cidadão capaz de atuar no espaço onde ele vive. Tá? Então, voltando aqui,
para o nosso compromisso com a alfabetização, o letramento e o multiletramento. Então, o que é o processo de alfabetização, né? É a aprendizagem da leitura, é a compreensão e a análise de diferentes gêneros, é a escrita alfabética. Então, a alfabetização, ela está relacionada ao quê? Ela é definida como o conjunto de saberes e fazeres específicos e fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Então, quando a gente fala em alfabetização científica, a gente isso é ao longo de toda a educação básica, ela não está inserida apenas nos anos iniciais ou fundamental, mas ela está desde lá do comecinho até o médio, até a graduação, tá? Porque são termos, são conceitos que vão sendo aprimorados ao longo do processo de aprendizagem, certo? Então, lá nos anos iniciais eu tenho esse primeiro contato para que isso seja crescido ao longo desse tempo no ambiente escolar, tá? Enquanto o letramento e o multiletramento, ele vai garantir a participação desse estudante na prática social. Então, se ele escreve, ele lê, ele compreende. Se ele lê e ele compreende, ele atua. Então, ele é capaz de desenvolver texto, de fazer leituras, né, de linguagens verbal ou não verbal, ou multimodal, quando a gente tem tantos outros inseridos em diferentes gêneros, seja um texto, seja uma imagem, seja um meme, seja um infográfico, uma chart. Então, a oferta, né, que nós professores temos que trazer para os nossos estudantes, elas são múltiplas, e isso facilita, né, o desenvolvimento do letramento e multiletramento. Então, quando a gente pensa em metodologias diversificadas, esses são recursos importantes também para as nossas aulas, tá? E todo esse conhecimento, toda essa teoria, estimulando o quê? Estimulando o desenvolvimento do projeto de vida, para que todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, todo esse estímulo do estudante, ele faça algum sentido, né? Então, para que o estudante ele tenha condição e espaço de reflexão, para que ele possa pensar quais são os seus objetivos de vida, né? O que ele quer dali. Então, isso a gente já tem um caminho diferente, uma proposta diferenciada para o ensino médio, quando a gente fala em itinerários formativos, que os alunos eles vão refletir sobre os objetivos, eles vão aprender a planejar, definir metas, se organizar. Então, isso vai desenvolver autoconfiança, persistência, determinação, esforço, né? Ele vai entender que o mundo do trabalho ele está alinhado às escolhas dele e que isso está relacionado ao desenvolvimento da cidadania, da autonomia, da criticidade em que ele desenvolve, da responsabilidade que ele tem quando ele está inserido nesse grupo social, seja num espaço micro, digamos assim, da escola, ou no espaço macro, quando a gente traz isso para a atuação na sociedade. Então, vejam como esse processo, né, de conhecimento técnico trazido, né, contextualizado para a realidade de vida do aluno, ele é importante. Então, vejam só como essas mobilizações, né, em diferentes componentes curriculares são importantes para a construção do itinerário. Então, essa conexão, né, dos conhecimentos, elas são importantes para que ele tenha essa visão do todo, para que a gente tenha o desenvolvimento integral dessa educação proposta, tá? Então, o letramento científico, ele está relacionado, né, quando a gente pensa nos compromissos da área, específico da nossa área de ciências da natureza. O letramento científico, ele está relacionado à compreensão e interpretação do mundo, seja ele natural, social ou tecnológico. E que essa compreensão e interpretação do mundo, ela permita a transformação, né, deste a partir dos conhecimentos teóricos e processuais que estão inseridos na ciência. Então, é ele pegar toda essa informação que a gente recebe, né, todo esse conhecimento desenvolvido dentro da escola, como que isso eu aplico? Né? Então, qual a importância do ciclo de Krebs, digamos assim, dentro do meu dia a dia? Como que essa compreensão que eu tenho desse ciclo, o que ele interfere na minha vida cotidiana? Né? Eu conhecer os processos de separação, de misturas, enfim, como isso interfere
no meu processo, onde isso está inserido no meu dia a dia, tá? Então, conhecer sobre energia, sobre tecnologia, então é trazer isso para a prática do estudante. E para que isso aconteça, é possível a gente pensar em novas práticas. E essas práticas hoje são trazidas como essas metodologias diversificadas, onde eu saio do centro e o meu aluno é que atua. Eu só estimulo, instigo, né, a curiosidade. Isso é ciência, né? É a busca pelo conhecimento, né? Então, para que ele possa buscar isso, eu preciso estimular, né? Então, Paulo Freire já dizia que a alfabetização é um processo que permite a conexão entre o mundo em que a pessoa vive e a palavra escrita. Então, eu dou sentido àquele conhecimento teórico que está sendo desenvolvido dentro do espaço escolar para que ele possa aplicar na vida cotidiana dele, tá? E é importante também lembrar que dentro da ciência, dentro desse processo, né, de aprendizado, a gente tem uma metodologia, digamos assim, que é a investigação científica. Então, a investigação científica ela é praticada por qualquer indivíduo, né? Tanto que a gente vê que ela nasceu lá lá com os filósofos. Por quê? Porque ela parte da premissa da observação, da análise de evidência, da proposição de hipótese, da definição de um problema, da experimentação e a construção de um modelo. Então, essa investigação ela não precisa estar fechada numa receita básica de uma aula de laboratório, mas qualquer tipo de observação que você estimule para aquele aluno, para que ele analise as evidências, para que ele crie hipótese, define um problema, experimente aquilo e construa protótipos ou modelos, né, e justifique aquilo, você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo esse pensamento crítico desse estudante, desse indivíduo. Você está desenvolvendo a criatividade, a responsabilidade, a autonomia, tá? Você está aprofundando ainda as relações interpessoais. Olha aí o desenvolvimento das competências socioemocionais explícito no nosso currículo. Então, é importante que a gente leia esse material e identifique em que momento ele trata de socioemocional, em que momento ele mostra metodologias a serem trabalhadas, em que momento eu tenho implicitamente algumas teorias pedagógicas envolvidas ali, né? Para a gente entender que não é um documento novo, mas que ele é um documento que ele foi transformado a partir da necessidade da sociedade em que a gente está inserido hoje, né? Então, quando a gente pensa em letramento científico e investigação científica, a gente está promovendo o quê? O desenvolvimento de um sujeito transformador, né? Onde esse aluno, ele tem todo esse conhecimento contextualizado dentro daquela sociedade onde ele está inserido, eu tenho todo esse aprendizado sendo desenvolvido a partir de procedimentos de investigação, sendo trabalhada a linguagem científica, abarcado ainda a partir da história das ciências. Então, eu não posso só trazer um conceito para o meu aluno, né? Mas eu mostrar que esse conceito ele está inserido dentro de um processo histórico, que ele foi motivado a partir de uma questão social, religiosa, né? Econômica. Então, para eu mostrar o viés de tudo aquilo, que aquela ideia não surgiu do nada, mas que ela surgiu a partir de uma intencionalidade e que isso é possível. Então, quando a gente pensa, né, nessas possibilidades que estão inseridas no currículo, a gente tem que pensar também em como hoje, né, diante da realidade em que a gente está inserido, dessa forma de ensino, qual o impacto a gente vai ter isso lá na frente na sociedade, daqui 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a gente tem que pensar nessa história da ciência que a gente está construindo também, né? O quanto o nosso processo de ensino-aprendizagem tem de impacto na questão social, tá? Então, por isso é importante a gente trabalhar com essa questão do ensino investigativo, valorizando a experiência da aprendizagem, né, para que o estudante ele saiba investigar, ele saiba questionar, ele tenha uma visão crítica, para que ele entenda que o processo que a gente está hoje, ele vai ter um resultado lá na frente, né? Então, eu preciso trazê-lo para essa responsabilidade, né? E o ensino investigativo possibilita isso. Por quê? Porque eu vou estimular a observação,
a pergunta, a análise, a construção de hipótese, a elaboração de alguns modelos e explicações, a desenvolver, divulgar e implementar soluções para a resolução de problemas cotidianos. Então, veja só, se eu exponho para ele que esse aprendizado de hoje vai ter um impacto futuro na vida dele, talvez ele tenha uma visão diferenciada daquilo que eu estou propondo para ele hoje, né? Então, o próprio currículo, ele traz que quando a gente trabalha com processos de investigação, a gente tem alguns olhares, né, diferentes para cada etapa. Então, quando eu falo de definição de problemas, eu tenho a questão da observação, da análise e do levantamento de hipótese. Quando eu falo em levantamento, análise e representação dessas informações, eu estou trabalhando com tantos outros processos cognitivos, onde ele vai ter que pensar a evolução histórica desse conhecimento, por exemplo, construir argumentos com base em evidências. Então, olha só quantas mobilizações estão sendo necessárias ali. E isso é possível quando eu trago metodologias diferenciadas para desenvolver a ciência, quando eu estimulo o meu estudante a ser protagonista do processo de aprendizagem dele, porque aí ele vai também desenvolver a comunicação, as intervenções necessárias, né? Ele vai ser crítico. E pensando em tudo isso, trago aqui para nossa reflexão algumas competências, algumas não, as competências específicas de ciências da natureza dos anos finais. Então, para a gente entender como esse processo ele acontece, né, nos anos finais, e como ele também está presente no ensino médio. Então, para vocês verem essas relações que existem, que o aprendizado ele não são fragmentos, né, em ano série, mas que ele é um processo contínuo. E o nosso currículo ele sofreu uma alteração, uma mudança, né, muito grande, porque alguns conteúdos eles migraram lá para os anos iniciais. Então, essa alfabetização e esse letramento ele já está inserido desde os primeiros aninhos dos estudantes até o término da educação básica. Então, a primeira competência que a gente tem é compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Então, ele entender que esse conhecimento ele não é perpétuo, ele não é uma verdade única, ele muda a partir do quê? Da cultura e da história que a sociedade está inserida naquele momento, tá? Compreender os conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, e continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, veja só que nessa competência a gente está estimulando o quê? Que ele olhe onde ele vive, que ele olhe o ambiente onde ele está inserido e ele pense em como a sua prática e o seu conhecimento pode auxiliar no desenvolvimento desse espaço onde ele está inserido, para que essa sociedade seja mais justa, democrática e inclusiva. Então, você está desenvolvendo o quê? O pensamento crítico, né, reflexivo desse estudante. A terceira competência, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Então, quando eu coloco o meu aluno para fazer uma análise, compreender, né, pensar na compreensão e explicar o que ele está vendo, o que ele está observando, eu deixo de ser o protagonista desse processo. Eu boto o meu aluno no centro. Então, eu tenho que pensar em como fazer isso, como possibilitar esse momento para o meu estudante. Tem uma outra competência que trata sobre avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, vejam que quando a gente trata de implicações políticas, socioambientais e culturais, eu não estou trazendo o viés partidário, mas eu estou trazendo a questão da sociedade,
como que esse indivíduo ele atua politicamente dentro daquele espaço em que ele está inserido, como que ele vai avaliar se aquelas questões elas são benéficas para o grupo todo, né? Então, a partir de, por exemplo, construção de protótipos, né, de análise de algumas questões que estão em discussão na sociedade, isso é uma metodologia diversificada, né? Então, eu tenho que conhecer o material, conhecer o currículo, para poder propor essas possibilidades de reflexão e crescimento desses estudantes, tá? Então, a utilização de diversas linguagens, a construção de argumentos, o conhecer, né, apreciar e cuidar de si e do outro, o agir pessoal e coletivamente. Então, vejam que aqui eu tenho socioemocional sendo desenvolvido e estimulado, tá? Para que daí lá no ensino médio isso seja mais aprimorado ainda, né, Mari? Exatamente. Então vejam, né, aqui a gente traz as competências específicas de ciências da natureza para a etapa do ensino médio, né? A Thaís mostrou as específicas para a etapa do ensino fundamental, e percebam aí que elas são, né, uma construção contínua, né? Então, quando eu falo ali de verificar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para proporções individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem a condição de vida em âmbito local, regional e global, né? Eu estou ali relacionando com aquela competência ali do ensino fundamental que a Thaís já nos mostrou. Por exemplo, a nossa competência específica 2, analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis, né? Investigar situações de problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das ciências da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais ou globais. Então, ou seja, comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, percebam que, né, a gente está alinhado com a questão tecnológica, né, que a gente precisa pensar, né, e dar esse devido valor a essa tecnologia que é tão importante, né? Então, essas competências, né, elas são da etapa do ensino médio, elas estão relacionadas a um grupo de habilidades também proposto pelo currículo na etapa do ensino médio, né? Então, cada competência, ela tem um grupo de habilidades a ser desenvolvido, tá? Thaís, pode passar, por gentileza. Então, vocês puderam observar aqui na nossa conversa, né, ao longo da fala da Thaís, o quanto a área de ciências da natureza ela tem a contribuir com essa formação integral dos nossos estudantes, e que esse é um processo contínuo de aprendizagem, né, e que precisa ser estimulado por nós, professores, tá? Estimulado e fortalecido por nós. Tá? Então, quando o estudante ele finaliza o ensino fundamental, ele precisa ter ali uma noção do processo investigativo, né, para que ele possa utilizar desses conhecimentos, dessas habilidades, para a tomada de decisão frente às situações cotidianas. Então, vocês observaram muito na fala da Thaís a importância, né, desse aluno ser o protagonista, dele estar atuando ali onde ele vive, na sua comunidade. Pode passar, por favor, Thaís. Então, assim, também é importante a gente destacar que ele precisa entender, né, que a potencialidade desse conhecimento que ele está adquirindo, né, e o quanto isso influencia diretamente no mundo onde ele vive, né, na sociedade, o quanto isso influencia na vida dele, tá? E o quanto a ciência ela é necessária para a gente alcançar novas tecnologias e ampliar esse conhecimento, né, o conhecimento humano. Então, essa questão, né, ainda mais necessário que a gente entenda, né, como a Thaís mencionou, a gente não tem uma verdade absoluta, a ciência não é dogmática, né, então ele precisa entender essa transitoriedade de conhecimento, né, e que esses conhecimentos e suas explicações, eles estão sujeitos a um contexto histórico, né, então ele precisa compreender essa transitoriedade, né, essa verdade que não é sempre absoluta, né,
Pode passar, Thaís, por gentileza. Então, diante disso, a gente precisa entender que o nosso currículo, ele está proposto ali, né, com uma intenção de trazer esse trabalho de letramento científico e da investigação científica por meio de uma abordagem em que envolve situações e questões problematizadoras, né, e que essas questões e essas situações, elas estão, assim, diretamente relacionadas com o contexto do estudante, né, e que elas buscam trazer, né, diferentes perspectivas do conhecimento de si e do mundo. E aqui, Mari, só fazer um parêntese, lembrar, né, que o material, o caderno do professor, o caderno do aluno, ele não é algo a ser seguido único, né, unicamente ele para ser utilizado, mas que é para ser explorado de uma forma maior, né, para que essas situações e essas questões, problemas, digamos assim, que estão inseridos ali, eles sejam ampliados, né, para realmente trazer no contexto do estudante aquilo. Então, quando a gente tem 1, 2, 3 situações de aprendizagem a ser trabalhada dentro de um bimestre, a gente acha pouco, mas a gente tem que lembrar que isso tem que ser explorado. E essa visão, né, de ampliar o material é o que a gente está trazendo hoje na nossa reflexão de ATPC hoje, né, na proposta que a gente vai apresentar mais à frente, que mesmo diante das questões que o material traz, a gente ainda dá um up nelas para que a gente consiga desenvolver todas essas competências e todos esses princípios e essas premissas que o currículo apresenta para a gente, né? E pensando nessas diversas perspectivas, né, Thaís? Então, nós trouxemos aqui algumas visões que vocês podem usar para ir além, como a Thaís falou, né, desse material que a gente traz, né, que a gente recebe da nossa secretaria, tá? Então, quando a gente está falando, né, desse aluno protagonista, a gente precisa entender o papel do professor nessa ação, né? É um papel fundamental, que ele é um grande incentivador desse aluno, para que ele seja autônomo, para que ele seja protagonista, para que ele seja reflexivo, né? Então, a gente precisa entender que o professor tem ali o seu papel, né? Ele não está fora desse momento, dessa construção, né? Ele precisa instigar, estimular esse aluno a compreender, né? A assumir essa posição reflexiva frente às situações do cotidiano, né? E desculpa, a gente deu uma cortadinha aqui na minha internet. Paciência com a tecnologia. Então, ele precisa ali estimular o aluno a construir argumentos, né, a defender ideias, negociar pontos de vista, e tudo isso sempre de maneira ética e empática. Então, vejam aí novamente, né, vocês estão percebendo que a todo momento a gente retoma, né, as competências socioemocionais e a importância do desenvolvimento, né, de uma educação integral, tá? Então, essas decisões, esses argumentos que o nosso aluno ele precisa construir, né, ele tem que estar fundamentado nesse conhecimento científico, né, com base em fatos, em evidências, em informações confiáveis. Então, percebam o nosso papel fundamental nesse processo, né? O quanto o professor não pode apenas transmitir conhecimentos, ele precisa ir além, como a gente já colocou aqui, né? Ir além do material e ir além das aulas expositivas. Né? Ele precisa estimular essa investigação, ele precisa estimular esse comportamento do aluno protagonista, reflexivo, crítico, né, diante das situações. Thaís, pode passar, por gentileza. E tendo em vista esse papel, né, que nós temos, importantíssimo, né, e também essa transformação que a nossa educação está passando, né, com a chegada da educação 4.0 e a tecnologia como a sua fonte, né, principal de mudança, a escola também precisa mudar, tá? E ela precisa estar sintonizada com toda essa cultura digital que já faz parte da nossa sociedade, já está, né, no nosso cotidiano, tá? Então, é preciso a gente compreender e inserir os nossos estudantes nessa cultura digital. Pode passar, Thaís, por gentileza. E isso é fortalecido lá na nossa Base Nacional Comum Curricular, né, na nossa BNCC. Então, tendo em vista essa cultura digital que já está muito enraizada na nossa sociedade, nós temos ali para garantir, né, e fortalecer
a competência geral 5, né, que traz aí a importância do domínio dessas tecnologias, né, o uso ético, né, dessas tecnologias, a produção de materiais digitais, tudo isso está ali abarcado, né, dentro dessa competência geral 5. Thaís, pode passar, por gentileza. E para mostrar para vocês o quanto a competência geral 5 está no nosso currículo, né, como um todo, independente da área, nós trouxemos aqui uma versão, né, da taxonomia de Bloom, com os verbos, e ali mostrando as possibilidades. Quando eu falo em criar, o aluno ele pode, então, produzir um filme, né, fazer uma animação, fazer uma programação, criar ali postagens, né, seja podcast, seja vídeos, jogos, né, inúmeras possibilidades. Então, nós trouxemos aí para vocês, fica, né, lembrando que o nosso material sempre fica disponível lá no nosso site do Núcleo Pedagógico para vocês utilizarem. Então, aí fica aí um incentivo para vocês buscarem, né, esse material, a taxonomia de Bloom convencional, né, e a taxonomia de Bloom com esse olhar digital. E pensando, né? Desculpa, pode falar, Thaís. Não, que eu ia falar que é até interessante, porque algumas propostas de atividades no próprio currículo ele já traz, né? Por exemplo, a situação que eu vou apresentar, já dando spoiler aí, a situação que vai ser apresentada hoje de ciências, uma das situações que está lá no caderninho é a construção de um podcast. Então, quando a gente vai pensar no podcast, eu posso ver aqui, criar um podcast. Nossa, qual é, né, o cognitivo que está sendo desenvolvido? Qual é o processo cognitivo que está ali? Como eu posso ir além? Como eu posso estimular mais esse aluno, além de analisar só podcast, mas o que eu posso fazer para que ele crie? O que eu vou estar estimulando, né? O quanto eu vou estar preparando ele para essa chegada no ensino médio, por exemplo? E quanto essa construção, né, Thaís, ela vem ali, né? Quantos processos eu preciso construir junto com o meu aluno, né, para que ele desenvolva, que ele consiga chegar lá na frente e criar, né? Como a Thaís falou, criar um podcast, criar um vídeo, né? E pode passar, por gentileza, Thaís, e complementando, né, essa importância, né, desse aluno não ser passivo, né, não só receber as informações para que ele seja um ator, né, dentro desse processo. A gente traz aí, né, a pirâmide de Glasser, né, que mostra a importância da gente utilizar métodos ativos, né? Então, passar, né, ir além das aulas expositivas, né? Porque ver e ouvir é importante, a gente, né, não estamos dizendo aqui que a aula expositiva não existe, não deve existir de maneira nenhuma, só que a gente não pode ficar só nela, a gente tem que romper, né, esse paradigma de que a aula expositiva, ela é suficiente para a aprendizagem, né, a gente tem que ir além, a gente tem que construir aí as discussões, né, propor discussões, propor interpretações, propor construir, né, esses conhecimentos, explicar, mostrar para os colegas como que ele fez, como que ele criou, tá? Então, tudo isso é importante. E como que eu posso ir além? Thaís, pode passar, por gentileza? Nós trouxemos aqui para vocês um mapa mental, né, sobre metodologias ativas. Existem diversas metodologias, né, diversificadas, que vão além, né, que vão nos trazer a possibilidade de ir além das aulas expositivas, né? E aqui nós podemos ver que existem diversos caminhos, né? Diversas maneiras de a gente trabalhar de forma diversificada, né? Então, assim, não existe uma receita pronta, nem uma dosagem, né? Eu preciso conhecer essas possibilidades, entender como elas funcionam, né? Para daí eu poder colocar em prática, né? E eu também preciso ter a capacidade de identificar em qual momento eu vou utilizar essas metodologias, né? Eu tenho momentos para utilizar, eu tenho turmas que vão atender, vão reagir melhor às minhas metodologias, né? Ali, por exemplo, a questão de resolução de problemas, então eu tenho turmas que eu preciso trabalhar bastante para eles conseguirem compreender, né? Por exemplo, a aula invertida, né? Então eu preciso também identificar, né, na minha turma, em quais momentos eu posso trabalhar isso, como eu vou desenvolver esse trabalho, né? Qual conteúdo eu consigo trabalhar dessa forma, né?
por laboratório experimental, por rotação de estações. Então, eu preciso identificar na minha turma, no meu momento, no meu conteúdo, né, no meu objeto de conhecimento, se eu consigo trabalhar, qual eu consigo naquele momento, o que eu preciso fazer agora, para depois conseguir desenvolver, né, uma outra estratégia, uma outra metodologia. Acredito que tenha dado uma cortada, que aqui pareceu para mim que a rede está com má qualidade. Mas aí, pensando nesses diversos caminhos, nessas diversas possibilidades, e também tendo visto o nosso tempo de ATPC, né, que não é assim tão longo, nós trouxemos aí 2 exemplos. Um exemplo para o ensino fundamental, né, com o componente de ciências, e um exemplo que vai envolver os 3 componentes do ensino médio. Para isso, para iniciar, nós vamos falar um pouquinho do componente de ciências, né, Thaís? E eu devolvo a palavra para a Thaís mostrar para vocês um pouquinho desse componente. Sim. Então, para a gente pensar, né, nessa modelização, digamos assim, nessa exemplificação do que foi falado hoje, nós selecionamos as habilidades que estão sendo trabalhadas, né, nesse bimestre, ou que vão ser iniciadas, tá, no ciclo de vocês, tanto no fundamental quanto no médio. Então, para o ensino fundamental, nós escolhemos a habilidade 18, que é investigar como as ciências e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações, e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva sobre a natureza dessas informações, o meio de veiculação e princípios éticos envolvidos. Então, vejam, né, os verbos que a gente está trabalhando ali. O desenvolvimento cognitivo que é estimulado no ensino fundamental, que é investigação e argumentação, para que daí lá no ensino médio eles possam, então, avaliar, né, ou essas questões que estão relacionadas ao que foi trabalhado no ensino fundamental. Então, no ensino médio, para ciências da natureza, biologia, física e química, é trabalhada a mesma habilidade, que é a 106, que é avaliar com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvam a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recurso, a eficiência energética, a relação custo-benefício e as características geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. Então, vejam que esses conceitos eles vão evoluindo ao longo do ciclo a ser trabalhado. Então, em ciências, eu fiz aqui recortes do próprio caderno do professor para a gente entender a intencionalidade do material e como a gente pode amplificar isso, tá? Usando aí uma metodologia diversificada. Espero que vocês gostem da proposta que a gente trouxe. Então, a situação, né, o caderno ele começa com uma situação de aprendizagem A1, que é, na verdade, a leitura e a análise de alguns textos. Então, vejam aí o letramento e a alfabetização científica sendo trabalhado, o desenvolvimento da criticidade, né, da percepção, da reflexão do aluno sobre alguns temas, né? Então, primeiro, ele vai ver como que ocorre, né, essas questões sobre radiação e as faces da ciência e da tecnologia. E depois, na atividade 2, dentro dessa mesma situação de aprendizagem, ele vai entender como que essas relações entre ciência e tecnologia na possibilidade do acesso às informações. Então, vejam só a análise crítica que ele tem que fazer, né, dentro desse processo. Aí, na situação de aprendizagem 2, é proposto que ele faça uma análise, né, ele discuta sobre o impacto da tecnologia na promoção da saúde. Então, ele também é apresentado 2 textos para ele, né? Então, como novas tecnologias, a indústria da saúde avança. A expectativa do brasileiro chega a 76 anos, a maior da história. Então, vejam só a história da ciência, né, sendo trabalhada aí dentro. O letramento científico, o multiletramento sendo desenvolvido. Então, ele vai ser proposto a ele que ele construa gráficos, que ele analise infográficos. Então, olha, né, a multimodalidade aí inserida. Então, já temos uma diversidade grande aí, além, né, metodológica, além da aula expositiva, tá?
E aí você vai falar, poxa, Thaís, mas esse material é muito estranho, porque na situação seguinte eles mudam totalmente de temática e vão trabalhar com vida e evolução, com a hereditariedade. O que isso tem a ver com matéria e energia que a gente tem trabalhado até agora? Tem tudo a ver, porque se lá nas situações anteriores a gente trabalhou com radiação, qualidade de vida, né, expectativa de vida, então quanto isso foi crescendo a partir do desenvolvimento da tecnologia, e agora eu entro em hereditariedade, eu estou falando o quê? Que todas essas questões relacionadas à matéria e energia, pontualmente falando a questão da radiação, ela implica em questões de hereditariedade. Então, o meu estilo de vida, né, ela pode estar relacionada a alguns fatores genéticos. Então, como que isso vai estar ao longo desse processo, dessas transmissões, né, de informações genéticas? Então, veja só, alimentação, está tudo envolvido, né? Então, enfim, dá para abarcar um monte de tema aí para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. Então, é preciso que a gente conheça antecipadamente o que o material traz como proposta, para que a gente faça intencionalmente as nossas relações, tá? Para que a gente proponha essa visão crítica para o nosso aluno. E aí, para fechar toda essa combinação de informações, né, todas essas situações de aprendizagem, a gente traz aqui como proposta de uma modalidade diversificada a construção de jogos pelo próprio estudante. Então, vejam o protagonismo sendo mais uma vez desenvolvido aí pelos alunos, né? Então, aqui a proposta é que eles construam um jogo de super trunfo. Mas, pensando, né, além, a gente pode propor também uma batalha ambiental, que seria uma versão diferente da batalha naval. E aí eu vou deixar a imaginação de vocês fluírem em relação a esses temas que são propostos. O jogo da vida, vocês podem pensar em como isso pode ser construído, cara a cara, e vários outros. Então, o que a gente pensou aqui, né? Primeiro, reunimos todos, ciências, física, química e biologia, fizemos a análise desses materiais, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental, e criamos essa proposta de formação hoje. Então, aqui a proposta é que o aluno, né, que o estudante, ele pense no processo evolutivo desses conceitos que foram trabalhados em relação ao desenvolvimento tecnológico, tá? Então, o quanto a tecnologia favoreceu o desenvolvimento, o aprimoramento, né, da expectativa de vida dentro da sociedade. E aí ele vai criar algumas características ali, vai montar a cartinha dele de super trunfo e tudo mais. Para que esse material que foi construído aqui no nono ano, ele seja ainda utilizado lá no ensino médio, que é o que vai ser apresentado aí pela equipe para você. Bem, vamos falar um pouquinho, né, da articulação do currículo em ação no ensino médio. Achei muito interessante o professor Wander acabou de colocar para nós, né, que é necessário fazer a articulação das habilidades entre todas as áreas. Sim, professor, é muito importante, mas mais importante ainda é a gente trabalhar essa articulação para cumprirmos a habilidade que está disposta na nossa área de conhecimento, né? Então, quando a gente vai preparar o material, quando nós vamos preparar agora a nossa aula, né, o nosso plano de aula, é muito importante que os componentes que estão dentro daquela área trabalhem de forma articulada, inclusive trabalhando essas metodologias ativas de forma diferenciada. O próprio caderno do professor, o próprio material do professor, ele traz muita informação de como que você pode atuar com essas metodologias em prol do cumprimento da nossa habilidade. Passa para mim, por favor, Thaís. Nós pegamos aqui uma habilidade, e agora a habilidade, tanto as competências como as habilidades, elas deixam de ser específicas de cada componente, né? Nós temos em cada componente os nossos objetos de conhecimento, e esses objetos de conhecimento, eles vêm ao encontro da gente conseguir garantir o desenvolvimento dessa habilidade. Essa habilidade, ela traz para nós a questão de um verbo, né, o avaliar. E quando nós falamos em avaliar, nós temos que avaliar essa habilidade, né,
o conhecimento do nosso aluno, a competência do nosso aluno, a habilidade do nosso aluno de avaliar o sistema energético dentro desses 3 componentes. E ele possa avaliar também isso no seu cotidiano. Vocês lembram do último ATPC, onde o professor Walter Maestro falou que durante a próxima década nós vamos ter aí uma mudança significativa na nossa matriz energética? Então, é justamente isso. O nosso aluno ele tem que ter a capacidade de avaliar e opinar sobre essas mudanças que nós temos em relação à tecnologia, em relação à geração, ao transporte, à distribuição e ao consumo da energia elétrica. E nós vamos observar que dentro da área específica nós trabalhamos de forma una disponibilidade de recursos, eficiência energética, relação custo-benefício, características geográficas e ambientais. Thaís falou muito bem a questão da sustentabilidade socioambiental, que é muito importante, produção de resíduos, impactos socioambientais e culturais. Para quê? Para que ele possa, inclusive, estar avaliando dentro daquele local onde ele está inserido qual ser a melhor forma que ele possa trabalhar essa proposta. É muito interessante. O professor Rodrigo de Física, ele vai começar a falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dessa habilidade, mas é muito interessante como Química e Física apoia o desenvolvimento e apoia de forma una, trazendo aí quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos de cada forma de geração de energia, e dentro dessa cada forma de geração de energia, a gente observa que o aluno ele vai sim ter o conhecimento das energias não renováveis, das energias renováveis, e ele vai poder avaliar para poder fazer uma escolha. Professor Rodrigo. Pode avançar, Thaís, por favor. Assim como bem colocou a professora Roxane, né, sobre essa questão do conhecimento, né, dos nossos cadernos, é importantíssimo. Eu vou voltar ali no que o professor Wander colocou, né? É necessário fazer a articulação das habilidades entre todas as áreas, né? Então, antes de todas as áreas, nós precisamos, né, acertar muito bem a de ciências da natureza. Porque essa situação de aprendizagem 2 que nós estamos trabalhando, assim como todas as outras, é importantíssimo que nós conhecemos a nossa parte, os professores de física conheçam a parte deles, e quando você começa a fazer a leitura desse material, principalmente do currículo em ação, que nós estamos trabalhando aqui na primeira série, ele vai levando você para a química, ele vai levando você para a biologia, e em inúmeras vezes ele te leva para as ciências. Inúmeras vezes a gente vai estar lá voltando e analisando também o caderno de ciências, que trará o que? A base para o nosso estudante poder compreender tudo o que ele estará vendo agora no ensino médio. Aqui, nessa situação de aprendizagem 2, que a gente está abordando, logo quando você inicia a situação, você tem todo um aparato ali de que competência você está desenvolvendo no estudante, de qual habilidade você está trabalhando com o estudante, e vem as orientações gerais, ou seja, falando de cada momento, o que estará sendo trabalhado dentro de cada momento. Grafei aqui, no momento 4, que é uma proposta, uma contrapartida social, considerando também os saberes desenvolvidos nos demais componentes curriculares na área de ciências da natureza, né? Então, aqui eu tenho toda uma abordagem, né? Selecionei esse momento por causa do nosso tempo, tá? Mas aqui já vai um encontro lá quando a Thaís falou, né, das competências, né, de sair de dentro dos muros da escola, né? Da gente começar a atuar, o nosso estudante já ter essa visão, né, para fora, né, para além dos muros da escola. Então, acho que isso é extremamente interessante, que a gente comece, ou se já faz, aprofunde, né, essa relação para que o estudante consiga perceber, né, que quando ele está estudando física, ele não vai ficar nesse mundinho dele, que aquele assunto só fique dentro da física. Agora, os materiais começam realmente a nos mostrar de uma maneira até mais fácil, né,
para que nós próprios professores, consigam perceber que o trabalho é totalmente articulado entre todos os componentes, né? Pode avançar, Thaís, por favor? Então, eu trago aqui o momento 4, que fala, vamos pensar diferente, né? Então, ele traz a atividade de observando nossa realidade, mas não vou me atentar à atividade em si, tá, gente? Eu vou aqui, lá na explicação, onde por isso a importância do professor fazer também essa leitura, porque ele já aborda o quê? Ó? Ele já leva nós, professores da física, lá para a biologia, para fazer uma análise lá no material do biologia. No momento 1, em biologia, é proposto por meio de uma imagem de satélite, uma análise sobre o fornecimento e acesso de energia elétrica. Sugerimos que, se possível, dialogue com o professor de biologia para alinhar os saberes desenvolvidos na aula. Ou seja, eu estou trabalhando essa minha aula em física, porém, esse assunto já foi abordado na mesma situação de aprendizagem lá em biologia. Tá? Então, meu estudante, eu como professor, eu preciso fazer essa movimentação para que o meu estudante perceba que ele está vendo esse assunto em física e também está vendo em biologia. E se eu pegar um momento 2 aqui em física, em vários momentos ele vai citar química, tá? Porque ele retoma o assunto lá em química. Então, eu acho isso muito legal, tá? A Roxane vai vir agora complementando um pouquinho a fala em biologia, em química. Roxane. Obrigada, Rodrigo. Primeiro eu quero colocar, né, o professor Luiz Fernando fala que, com relação aos verbos, né, isso já apareceu no livro didático. Sim, professor, nós sempre atuamos, né, o nosso aprendizado, e para avaliar o aprendizado do nosso aluno, esses verbos. Porque é justamente a ação que o aluno tem que fazer, como falou o professor Rodrigo, fora da unidade escolar, né, no seu cotidiano, ele como cidadão. E o professor Wander, ele complementou muito, de uma forma muito interessante. A área de ciência da natureza, ela busca o quê? Ela busca que o aluno ele consiga fazer escolhas, ele consiga se transformar nesse cidadão, né? Que esse estudante ele se torne aí um vetor multiplicador de um mundo melhor, né? Em função da construção do seu conhecimento e do apoio do seu conhecimento para a construção da sociedade. Então, quando a gente, o que nós temos de muito interessante agora é que a gente atua de forma una dentro de cada área de conhecimento e depois, é claro, articulado com as outras áreas, para que a gente possa exatamente atingir o desenvolvimento dessa habilidade no nosso estudante, né? Então, aqui eu trago biologia, mas biologia está falando de novo em energia, né? E, de novo, ela está contextualizando, né, com o componente de física e química, aonde ela quer o quê? Ela quer buscar, de forma una, que a gente apresente a esse estudante e eles venham a compreender os benefícios que eu tenho em cada fonte de energia, bem como seus impactos. E a dependência dessas fontes de energia, e daí é muito interessante que o professor Rodrigo falou, opa, nós vamos ver um mapa, estamos interagindo com geografia, né? O mapa é da área de geografia. Mas o mapa vai nos indicar, além dos pontos positivos e dos pontos negativos que nós vemos de forma macro, como que eu posso atingir, como que eu posso fornecer energia dentro de cada área do nosso Brasil. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a hidrelétrica ela tem aí um impacto menor que a termoelétrica. Mas será que eu vou conseguir atender aquela área específica, né, com uma hidrelétrica ou eu vou ter que precisar, ou eu vou ter que usar uma termoelétrica? Então, nós temos várias posições aí que precisam ser avaliadas, por isso o aluno tem que avaliar. Vamos voltar a metodologias diferenciadas? Aí é muito interessante o currículo de novo, né? A Thaís já tinha falado para nós o nosso currículo, né? A importância da gente transformar o nosso currículo debaixo do braço, né? Na nossa função principal que a gente tem, que é conhecer esse currículo, e o nosso material ele dispõe para a gente como que a gente pode trabalhar essas metodologias em favor do conhecimento do nosso aluno. Rodrigo, eu acho que é você que está passando agora, não, é a Thaís mesmo, Não, Thaís é a Thaís. passa para nós, né?
Daí, como eu falei para vocês, biologia de novo, se contextualizando aí, ela traz uma outra informação, ela faz uma inter-relação. Aí essa inter-relação é muito importante, tanto com o que o aluno aprendeu lá no ensino fundamental. Hoje o currículo é um currículo só, né? E por que áreas de conhecimento? Porque nós deixamos de ser caixinhas específicas, né? Nós temos objetos de conhecimento, mas esses objetos de conhecimento, ele só tem a função da gente estar atingindo aquela habilidade macro. Por isso que a gente tem que estar sempre relembrando conceitos. Por isso que é muito importante a gente conhecer o material de ciências, né? A gente precisa ter o conhecimento do material de ciências para que a gente possa toda hora estar trazendo essa informação, estar resgatando essa informação ao nosso estudante. Thaís? E daí a gente olha de novo, né? Vai aparecer aí dentro de biologia, como já foi visto no ensino fundamental, como já foi apresentado pela Thaís, as fontes de energia, ela aparece no caderno específico de biologia. Em função do nosso tempo, Rodrigo, por favor. Sim, então a gente tem e aí... ele vai aparecer também no caderno de química. Perdão, Thaís, passa para nós. Então, nós observamos que essa é uma atividade específica que está no currículo em ação de biologia, onde você tem ali as fontes energéticas, a avaliação dos pontos positivos e pontos negativos, e você vai replicar algo muito parecido dentro do currículo de química. Então, se nós fizermos a leitura do currículo de biologia, fizermos a leitura do currículo de química e depois fizermos a leitura do material do professor, nós vamos observar que o próprio material ele contextualiza. Química e biologia vão estar trabalhando simultaneamente a mesma importância, cada um dentro do seu objeto de conhecimento. Por isso que a gente consegue atingir a habilidade de forma única. Thaís, por favor. Então, dentro do currículo de química, né? De novo, vamos fazer a leitura. Nós temos orientações gerais. Essas orientações, que elas iniciam as situações de aprendizagem, ela é muito importante que cada um de nós nos aproprie dessa informação. Porque é nessa informação, é nesse momento que nós recebemos essas orientações gerais, que vai nos propor como que nós vamos trabalhar de forma articulada dentro da área de conhecimento, como que nós vamos trabalhar articulado, como falou o professor, com as outras áreas de conhecimento e quais são as principais metodologias, né? Mesmo que a gente vá trabalhar com lousa, tá? Apenas com giz e lousa, não estou nem colocando pincel e quadro branco, estou colocando giz e lousa. Nós temos que trabalhar de uma forma que o nosso aluno se torne protagonista, o nosso estudante ele tem que se tornar protagonista do seu processo de aprendizagem, né? Então, essas orientações, elas são muito importantes para que a gente possa, tá? Primeiro, permitir uma constante interlocução entre essas disciplinas e que a escolha das metodologias, elas possam estar realmente atingindo os nossos professores. Alguém colocou, eu gosto de interagir com o chat, né? O Wander, perfeito, né? Hoje a gente não tem essas habilidades sofrendo dicotomia, né? Mas sempre articuladas em espiral. Perfeito, Wander, é isso mesmo. E ela começou lá com a Thaís, ou melhor, desculpa, ela começou lá na primeira série do ensino fundamental, né? E ela está vindo num processo de aprimoramento, e esse processo de aprimoramento agora está principalmente conosco. Nós vamos aprimorar, nós vamos agora nos itinerários aprofundar o conhecimento. É essa a função dos itinerários. Nós vamos observar que até o primeiro ano ele vai aprender toda a parte teórica necessária para que ele faça o aprofundamento. E esse aprofundamento serve hoje dentro dos itinerários para que ele possa fazer escolhas no seu cotidiano. Thaís, perdão. Tá? Daí, de novo, eu trago lá, né, a produção de energia e daí tem as sugestões. Olha, o que é que eu quero chamar a atenção? Até só para terminar, por causa do nosso horário. Sugestão, utilize o aplicativo Mentimeter. Ah, mas eu não tenho acesso, o meu aluno nesse momento está sem acesso à internet, ou a internet dele é ruim, ou ele não tem lá um celular. Não tem problema, vamos fazer a nossa famosa tempestade de ideia, que a gente já usava antigamente,
Nós vamos fazer ele registrar, vamos fazer com que ele realmente participe e vamos fazer com que realmente aquele início do nosso trabalho, aquele momento específico que nós estamos trabalhando, ele possa trazer benefício ao conhecimento pleno, né? Por quê? Porque hoje as nossas habilidades, elas são todas unas. Todos nós temos que trabalhar de forma a atingi-las. Thaís? Tá? É o que eu falei para vocês, depois vocês olham, são cliques, né? Onde a gente está fazendo aí a articulação das habilidades entre os 3 componentes. Thaís, por favor. E daí, né, a proposta de fechamento, vou passar para o Rodrigo, falar um pouquinho do jogo Super Trunfo. Então, né, professores, aí, como já veio lá em ciências, né, a ciência até trouxe já, né, como construir esse jogo, tá lá na parte dela, né, nós trouxemos aqui para o ensino médio também a mesma proposta, né, a gente fazer esse trabalho todo articulado entre os 3 componentes, física, química e biologia, e juntos, né, construímos esse jogo, de construirmos os alunos, tá, gente? Nós sermos os mediadores para a construção desse jogo, ou seja, deixar de fato que os estudantes sejam os protagonistas, né? Porque só assim eles irão, de fato, desenvolver, só assim, de fato, eles vão chegar ao que a habilidade realmente deseja, ou seja, que é o quê? Que eles saiam com o conhecimento para poder o quê? Avaliar, né? Que é o que o professor Sbruzzi coloca em cima sobre os verbos, né? Então, o que a gente tem que sempre estar construindo é isso, é uma condição para que nós, professores, percebam se o nosso estudante chegou, conseguiu realmente sedimentar esse conhecimento, né? Se ele conseguiu, de fato, desenvolver essa habilidade. Então, trouxemos aqui uma proposta diversificada, né, de uma metodologia diversificada, para que, de fato, a gente possa, com isso, não somente fazer uma atividade, mas para nós é muito mais do que isso para nós, professores, porque eu posso estar avaliando como o meu estudante, de fato, conseguiu construir esse conhecimento. Então, aqui eu tenho, né, o jogo possui 32 cartas, mas isso já está descrito ali nos slides dentro de ciências. Pode avançar, por favor, Thaís. Então, aqui também traz algumas premissas do jogo e a gente traz com alguma ideia aqui, né, porque podendo nós indicar para os alunos, né, a eficiência energética, a produção de resíduos, aí você pode fazer esses questionamentos com eles, qual é a melhor, né, a hidrelétrica é melhor, a termoelétrica é melhor, a eólica é melhor, então aqui tudo, né, produção de resíduos, será que a usina nuclear, né, ela ocupa um espaço bem pequenininho, tem uma eficiência muito boa, mas e o resíduo que ela produz, né, então tudo isso pode estar relacionado dentro desse jogo, né. Pode avançar, Thaís? E aqui a gente traz uma proposta, né, para vocês, que vão agora às 11h30 para retornar para a escola, aqueles que não retornem, que reflitam sobre, né, então em grupos formados por área de conhecimento, o componente curricular, a depender da realidade de cada escola e considerando a formação dessa TPC, realize as seguintes reflexões. Você já desenvolveu alguma atividade no seu componente curricular com o uso de metodologias diversificadas e da gamificação na educação? Se sim, indique ao PC e compartilhe com seus pares em qual componente curricular a atividade foi desenvolvida. Qual foi o objeto de conhecimento trabalhado e qual a metodologia diversificada foi utilizada. E no 2, gente, quando vocês pensaram, vocês tiverem aí, né, um trabalho, porque eu sei que todos vocês, em algum momento, fazem esse trabalho, já desenvolvem muito bem esse trabalho. Então, se vocês gostariam de compartilhar essa prática exitosa na TPC, na nossa TPC aqui, né? Se sim, solicite ao professor coordenador para entrar em contato com o PCNP responsável pelo acompanhamento na unidade escolar, tá? Então, a gente está de novo aqui, né? A gente sabe das inúmeras
atividades exitosas que vocês produzem na escola, principalmente nesse momento de distanciamento, que vocês estão fazendo um trabalho belíssimo, de resgate, de busca e tudo, e, como sempre, diversificando a metodologia de ensino. Então, para que vocês compartilhem aqui conosco, compartilhem com os colegas o que foi exitoso nesse momento de trabalho que vocês fizeram com seus estudantes. Lembrando que no nosso formulário de avaliação também vocês podem fazer essa indicativa, né, para os outros que gostariam de compartilhar conosco as experiências exitosas. Exatamente. Gente, então aqui está o formulário para vocês preencherem de avaliação, por favor. Já foi colocado no chat também, né, para que vocês possam responder. Em física, eu vou estar colocando no grupo, tá? Porque eu sei que tem professores que não estão tendo acesso aqui ao chat, então eu vou estar colocando aqui no grupo para vocês poderem responder. Vou encerrar a gravação e aproveitar para agradecer a presença de vocês, a participação na nossa TPC. Vamos deixar ali, já está ali no chat para vocês o link também, né, além do que está aparecendo na tela. E vamos ficar aqui com vocês, caso apareça alguma dúvida, né, ou vocês queiram conversar um pouquinho conosco, trazer algumas contribuições.